professor. Hã? Agora foi. Agora foi, né? Pronto, gente. Então, essa é a primeira lista de exercícios, né? E aí, assim, vamos ver alguns desses exercícios aí. A gente vai tratando, né? E vocês vão falando qualquer coisa. O primeiro deles aqui é qual é a ordem entre as funções 2 elevado a n, 1, n, n ao quadrado, n ao cubo, n à quarta, n fatorial, n log de n e log de n. Qual seria a ordem para essas funções, gente? Uma constante, Certo? log n, Então, primeiro 1, né? sim, log n, depois n, depois n log n, depois n ao quadrado, né, elevado a 2, 1 log de n, n, n log n, n. Depois, n ao quadrado, que é n elevado a 2, né? isso, n ao De- cubo, Aí eu segui a sequência, n ao cubo, n à quarta, né, que fala? Quadrática, isso, n à quarta. exatamente. Aí depois eu coloquei n fatorial. Aí qual seria maior, 2 elevado a n ou n fatorial? Acho que 2 elevado a n, não sei. Na verdade, é fácil a gente fazer isso. Imagine, por exemplo, botar aqui 4 fatorial. Quem é 4 fatorial e quem é 2 elevado à quarta? 4 fatorial é quem? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, não é isso? 16, não lembro de cabeça, 24. E aqui seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui dá 4, que é o 4 aqui, 2. Então, 4 fatorial já é maior que o 2 à quarta, né? Se você pensar que 5 fatorial vai ser 4 fatorial vezes 5, e 2 elevado à quinta vai ser 2 vezes 2 à quarta, então o 2 elevado a n vem antes do n fatorial. Ah, legal, massa. Mas isso para valores iguais, né, claro. Falou para valores grandes. Aí, por que ele está fazendo isso para valores grandes de n? Qual a ideia? A ideia é a gente usar isso para pensar no que a gente chama de comportamento assintótico, né? Ou seja, quando eu falo em comportamento assintótico, eu falo, para mim, se é minha função escalar, o que é que vai predominar? A ideia basicamente é essa. Entendeu? Então, o fatorial vem por último, é o último caso, né, professor? Exatamente. Bom, Então, o fatorial ele vem por último, massa. certo? Ok? Ok. Professor, Diga. eu sempre posso considerar essas representações, como posso perguntar, meu Deus? A ordem sempre é essa, não há alteração não, né? Independentemente de valor de n. Não há, porque a gente está falando. Porque quando a gente fala em O de N, O de N log de N, O de log de N, a gente está pensando para valores grandes, né? Porque a gente calcula a complexidade assintótica não é para os casos mais tranquilos, é para o caso ruim mesmo, Beleza. certo? Então Aí a a gente ideia fica da na gente mente, é justamente essa. a gente já fica na mente essa ordem, né? Isso. Questão 2. Ok. Então a questão 2. Um algoritmo de busca de um vetor de tamanho n
com a complexidade notação O. Um algoritmo de busca de um vetor, aí você tem vários, né? Você tem, por exemplo, a busca sequencial, né? Que você começa do início e vai até o final do vetor. Eu peguei busca linear, professor. Você tem isso. Ou você tem aí a busca binária, mas a busca binária ela só se aplica se o vetor tiver Mas ordenado. a busca binária seria a mais eficiente, que é a questão B. Não é? Acho que Mas qual é o problema da busca binária? Ela a tem que estar complexidade, ordenado, né? sim, tem que estar Por ordenado, isso. verdade. Aí aqui, ó, você tem um vetor de tamanho máximo n com m posições preenchidas. Então você pode usar um algoritmo otimizado para a busca no vetor ordenado. Se eu só tenho m posições preenchidas, qual é que seria o lógico? Então imagine, o que é que eu quero dizer com isso aqui? Eu tenho aqui um vetor, certo, gente? E ele tem aqui. Ele só tem até essa posição preenchida. Então, se eu quero alguma coisa otimizada, certo? Eu faria uma busca binária que o início seria a posição 0 e o final seria 1, 2, 3, 4, 5, a posição 5. Então, eu faria a busca binária até a posição que está preenchida. Você está entendendo? Uhum. Sim. Então, eu poderia fazer alguma coisa desse jeito, né? Se eu quiser inserir um elemento novo nesse vetor, eu poderia inserir ele aonde? Eu pesquisava aonde eu quero inserir ele. Uma forma de inserir um elemento novo nesse vetor seria como? Usando um algoritmo chamado inserção. Eu Sim. coloco um novo elemento aqui, vamos dizer, aqui tem 2, 5, não, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Eu quero colocar o 6. Eu boto o 6 nessa nova posição e aplico aquele algoritmo da inserção. Ele vai mover o 9 para cá, o 7 para frente e vai colocar o 6 aqui nessa posição. Certo, gente? Então, seria a forma da gente pensar resolvendo aí a questão 3. Mas tá na 2 ainda, né, professor? Não, questão 2, desculpa. Deixa eu responder a letra A, que ele pede de busca em vetor e sua complexidade. Eu coloquei a busca linear, a complexidade é O de N, Sim, sim. que é o pior caso, né? É isso, complexidade O de N, a busca linear tem. Perfeito, perfeito. Que é o pior caso, no caso, né? Mas É o pior caso. aí a letra B, eu coloquei, seria um algoritmo mais eficiente, coloquei busca binária, e a complexidade é O log N. O log N, que seria uma busca mais eficiente. E claro que exige um vetor ordenado. Então, complexidade O log N. Não sei se está certo, mas... Perfeito. Perfeito. Agora vamos seguindo. Tá. Aqui nós temos os algoritmos Quicksort e Mergesort. Aí é uma representação bem simples, né, dos algoritmos.
No caso, aí a letra A é sobre o Pior caso, quicksort. considera O pivô é escolhido, é o da primeira posição. No caso médio, esse algoritmo executa NL de N passos, mas o pior caso é N ao quadrado passos. Qual é o pior caso do quicksort, gente? como o vetor já vem ordenado. Quando ele vem ordenado, na verdade, inversamente ordenado. Porque quando o vetor vem inversamente ordenado, imagine aqui eu tenho um vetor aqui 10, 7, 6. Tá aqui. 10, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Quando eu estou com ele inversamente ordenado, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma parte. Eu vou criar o maior número de partições possíveis, né? Porque eu vou criar as partições de que forma? Os menores e maiores que o pivô. Então, esse 10 ele vem para cá, né? E aí eu vou ter essa partição dos menores. E essa partição dos menores, ela sempre vai envolver todos os elementos menos o pivô. E assim por diante. Certo? Esse caso é raro, né? Quando vem ordenado tanto inversamente quanto regularmente. É um caso raro, né, professor? É um caso raro. Na média, ele vai ser N log de N. Certo? Uhum. O pior caso do quicksort é 1,32. É 1,39 vezes N log de N na base 2. A letra A Certo? tá pedindo o quê? O caso médio do quicksort é esse 1,39 vezes N log de N na base 2, porque é ln de N, log neperiano. É o caso médio do quicksort. Mas observe que o médio de sorte ele é N log de N. E o quicksort, no caso médio, ele é 39% mais lento do que o merge sort. Se vocês repararem nas implementações que você vai encontrar por aí, normalmente a gente usa mais o quê? Merge. Não, a gente usa mais o quick. É, o quê? Por que a gente usa o quick? Mais rápido, mais eficiente. Não, Mas é mais rápido. Ele executa com mais passos que o médio sorte, no caso médio dele. Mais eficiente. Mas é mais rápido, né? O próprio nome diz. Já. O médio é mais Por que rápido, mais vocês acham que ele é eficiente. mais rápido? Não, o que você acha mais eficiente, verdade? Por que ele é mais eficiente? O qual? O kick? O quick. Por ter constantes menores. O quicksort é mais eficiente, gente, por causa de um pequeno detalhe. O medsort ele usa um vetor auxiliar. Verdade. Ele sempre usa um vetor auxiliar. E o quicksort ele não precisa do vetor auxiliar. Então ele acaba sendo mais interessante. Embora certo? tendo mais passos, professor. Embora tendo mais passos, né? Porque você tem que alocar memória e você faz isso recursivamente, certo? Então, respondendo a pergunta, professor, o primeiro caso do exemplo aí, ai meu Deus, saiu aqui, equivale ao quicksort. Esse exemplo, né? Esse bloco, claro, o nome tá aí, mas eu vou ler para o senhor a minha resposta. Apesar do merge-sort ter complexidade O, N log N em todos os casos, o quicksort é mais eficiente
por ter constantes menores. Além disso, o pior caso de quicksort é muito raro, ao passo que seu caso médio é mais provável de acontecer. E a letra D. O melhor caso do kick e do merge são parecidos, porque em ambos a quebra do array vão ocorrer na metade. Só lendo É por aqui. aí. Perfeito. O algoritmo merge do merge sort, ele é o quê, gente? Você tem dois vetores ordenados e você vai fazer o que com eles? Gerar um novo vetor ordenado, não é isso? Particionar, né? Isso. Não, não, particionar é do quick. Eu estou falando do merge sort. Ah, beleza. Algoritmo merge do merge sort, você vai pegar dois vetores ordenados e vai gerar um novo vetor completamente ordenado. Certo? Sim. Como é que você faz isso? Aí você apresentar uma versão desse algoritmo. Uma forma de fazer isso, eu tenho um índice I para A e um índice J para B. Se AI for menor que BJ, então CK vai ser igual a AI. Se não, vai ser igual a quem? A BJ. Então, eu vou pegar aqui o AI, incremento o I, depois pego agora o BJ, incremento, pego o AI, que é menor, depois pego o BJ, depois pego o BJ, depois o AI, depois o BJ, certo? Então, o algoritmo basicamente seria dessa forma, certo? E uma versão modificada, eu começaria com o AI e o BJ da última posição para o começo, para ordenar de forma decrescente o vetor C, certo? E em vez de pegar o menor, pegaria o maior. E aí é decrementando o índice. Então é uma forma da gente construir. Tá em qual agora? Na questão 4, a gente fechou a questão 4. 5 agora? 5. Um vetor de ordenação é estável quando não altera a posição relativa de elementos com o mesmo valor. Eu posso ter situações de ordenação em que eu tenho elementos com o mesmo valor para serem ordenados. Então, imagine aqui que eu tenho um vetor original aqui, que eu tenho um 222 e um outro 222. O primeiro vai sempre ficar na frente do segundo. Isso a gente chama de um algoritmo de ordenação estável. Quais são os algoritmos de ordenação que são estáveis? Bubble sort, insert sort e merge sort. O bubble sort eu acredito, não tenho certeza, mas o insertion porque ele vai ordenando da esquerda para a direita. E o merge sort também porque quando ele intercala pegando o primeiro vetor, né, da esquerda para a direita, do A em vez do B. Certo? O bubble quicksort, no caso, que não é estável, né? o quick e o selection, eles não são necessariamente estáveis. O bubble sort também não necessariamente ele é estável, mas o insertion e o merge são. Por que o selection não é estável? Eu tô perguntando porque ele sempre pega de elemento em elemento e vai comparando. Mas não necessariamente ele vai. A depender de como você construa, você pode fazer com que ele seja estável. Certo? Eu sei que a inserção e o merge, eles são necessariamente estáveis. Né? O selection não. Depende, tem que olhar a implementação específica. Você pode fazer ele de uma forma que seja estável. Certo? Entendi.
Bem, Questão 6. questão 6. Considere o algoritmo da série de Fibonacci. Fibonacci. Aí te mostrar um teste de mesa. Isso aqui é um Fibonacci recursivo, certo, gente? Uhum. Esse algoritmo ele é eficiente. Acho que não. Sabe por que que ele não é eficiente? Porque quando eu for calcular, por exemplo, Fibonacci, botar em vez de ser o nome da função Fibonacci, botar F. Que ele tem muitos passos. Isso. Eu contei aqui 177. Então, quando você botar aqui, por exemplo, F de 10, você vai ter que calcular o Fibonacci de 9 e o Fibonacci de 8. Só que para calcular o Fibonacci de 8, você vai ter que calcular o Fibonacci de 9, vai ter que calcular o Fibonacci de 8 e o Fibonacci de 7. E Uhum. para calcular o Fibonacci de 8, você vai calcular o Fibonacci de 7 e o de 6. E assim sucessivamente, até chegar ao Fibonacci de 1. Então, você vai recalcular essa função várias vezes. Isso é a forma eficiente de a gente fazer? Não. Não é uma Tem forma um, eficiente. tem um Fibonacci não recursivo, né? Uma forma de a gente fazer eficientemente seria usar um Fibonacci não recursivo. Uma forma mais eficiente ainda seria utilizar, a gente vai ver isso como programação dinâmica, mas toda vez que eu for calcular a função Fibonacci, eu manter os resultados já calculados num vetor. Porque aí eu não preciso recalcular. E aí eu consigo ser mais eficiente. Eu vi a complexidade que é O2 elevado a N, né? É assim que fala, professor? 2 de N, né? Como fala isso? 2 de N, né? O de 2 elevado a N, exatamente. 2 elevado a N. E a solução mais eficiente seria uma complexidade linear, O de N. Se consegue com Fibonacci não recursivo, por exemplo, ou utilizando um Uhum. vetor. Em vez de ser uma função, quando eu calculo o Fibonacci de 2, de 3, eu vou guardando num vetorzinho. Isso aí ajuda também a minha solução a ser mais eficiente, porque eu não preciso recalcular os Fibonacci. Certo? Ok. Aqui, considere algoritmo de ordenação, inserção e merge sorte. Aí a gente fala que o algoritmo de inserção tem o número de passos médios n ao quadrado sobre 4 e o pior caso, n ao quadrado sobre 2. E o merge sorte, número de passos n log de n. Pronto, eu só fiz até o sétimo. Aí, outro colega que terminou vai continuar. Certo. Então, assim, gente, qual desses algoritmos você usaria para um vetor de 10 posições? É a gente fazer, né? Fazer o teste, né? Uma coisa que vocês podem observar é que para um vetor de menos posições, um algoritmo que ele é O de n ao quadrado, ele pode ser mais eficiente. Então, nesse caso daqui, possivelmente a inserção é mais eficiente. Certo?
Quando eu tenho um vetor maior, aí eu vou usar o merge. E aí eu posso propor um algoritmo de ordenação que use o melhor método de acordo com o tamanho do vetor. Uma opção da gente fazer isso seria o seguinte: eu poderia, um vetor de tamanho grande, eu ir dividindo ele em partes pela metade e ordenando recursivamente, até eu chegar num vetor de um tamanho menor, tipo, por exemplo, com n igual a 16, por exemplo, onde se eu chegasse nesse vetor de tamanho menor, eu aplicava a inserção. Porque a inserção para um tamanho menor é mais eficiente do que eu aplicar o merge recursivamente. Certo? Seria uma mistura dos dois. Seria, ao invés da gente fazer quebrando até chegar em n igual a 1, quando eu chegasse em n igual a 16, por exemplo, eu retornava o resultado da aplicação da inserção. Seria uma forma da gente fazer. Essa questão 8, gente, eu já tinha feito com vocês essas questões aí. Eu vou abstrair elas. Ou então pode deixar o restante para a próxima aula, se o senhor preferir. Aí já emenda na segunda lista. E aí eu tenho aí comparar inserção com seleção, para a gente pensar quais são os pontos positivos e negativos de cada um. Por exemplo, inserção é muito bom quando eu tenho um vetor quase ordenado. A seleção, por sua vez, eu só faço uma troca para cada posição do vetor. Se o meu vetor estiver guardado, por exemplo, num disco, pode ser mais interessante usar a seleção, porque o tempo de escrita no disco é muito alto em comparação com o tempo de leitura. Então, é para a gente tentar pensar os argumentos a favor e contra cada algoritmo. Certo? Essa questão 10 aí é para a gente pensar no método de ordenação do vetor Professor, você em está elementos. compartilhando a tela com a lista aí? Porque ao menos aqui não estou vendo, não. Será que parou de compartilhar? Abriu aí uma tela aí em branco aí. Abriu uma tela em branco? Abrir um quadro com os pincéis. Ah, não. Tirar o foco daqui e ele deu foco numa prova aí. Voltou? Voltou. Voltou. Certo. Aí a questão 10 é uma questão que ela é meio desafio, né? Pensar um vetor com N elementos. Então, imagina um vetor com 10 elementos. O maior valor permitido para os elementos é 10, o menor valor é 1. Vou pensar como é que eu vou ordenar isso. Então, a gente tentar construir um algoritmo de ordenação para esse contexto. A questão 11, eu tenho aí dois algoritmos. O primeiro, ele é 5n à quinta e o segundo é 2n. Teoricamente, qual é o algoritmo mais eficiente? O 5n à quinta, certo, gente? Mas Isso. ele só vai ser mais eficiente quando Tiver a mais partir de um elementos. determinado valor de n. Então, eu tenho que descobrir em que momento que 5n à quinta é igual a 2n. Resolvo essa equação e daquele valor de n em diante, 5n à quinta vai ser mais eficiente. Daquele valor de n para baixo, 2 elevado a n vai ser mais eficiente. Então, a partir daí eu determino o que é mais eficiente, se é o algoritmo A ou B. E, por último, a gente falar de complexidade de espaço, que é uma coisa que a gente não trabalha muito, né? Mas a gente tem um exemplo do merge sort, né? Complexidade de espaço
é quando eu uso mais espaço para resolver o problema. Ok? Então, basicamente é isso, essa primeira lista. E a gente pode deixar a próxima lista para a próxima aula. Pode ser? Pode ser, professor. Então, ok. Então, na próxima aula, a gente trata aí a lista de lista encadeada, pilhas e filas, certo? Beleza. Alguma dúvida, alguma questão? Não. Professor, se desse Obrigado. para o senhor fazer alguma questão que mostra como calcular o TD, por exemplo, aquela primeira questão, a primeira lista que tem no Teams. Tem umas questões assim. Acho que 2. Para calcular o T de N? Isso. Ó, calcular o T Se o senhor mostrar- pensar... Se o senhor puder mostrar o detalhe de como considerar cada etapa, o que eu a tenho que quantidade de multiplicar, o que passos. eu tenho Se eu que ir pegar essa somando, essa função tipo de aqui, coisa. proc 4, eu vejo aqui, ó, primeiro for de 0 a menor que n. Eu vou gastar quantos passos? I vai ser 0, I vai ser 1, 2, até n menos 1. Então, de 0 a n menos 1, eu tenho n passos. Aí aqui, dentro desse for, eu tenho o j. Para cada valor de i, eu tenho uma variação do valor de j. Então, quando i for 0, j vai de 1 até n menos 1. Quando i for 1, j vai de 2 a n menos 1. E assim por diante. Quando i for n menos 1, j vai de n menos 1. Não, j vai de n a n menos 1. Na verdade, aqui eu não vou realizar nenhum passo. Aí eu vou verificar isso aqui, que é que eu tenho n menos 1 vezes n menos 2 até 0. Então, eu tenho um somatório 0, 1, 2, até n menos 1. Isso quer dizer que esse for aqui vai ser executado quantas vezes? Aí eu faço esse cálculo, né? Isso aí eu vou somar a quantidade de passos. Isso dá uma PA. 1 mais n menos 1, n menos 1 vezes, dá n vezes n menos 1 sobre 2. Esse k de 1 a n é n vezes o que está dentro desse for, j. Então, n vezes n menos 1 sobre 2. E esse a também vai ser a mesma coisa. Eu vou multiplicar isso 2 vezes. Então, eu vou pegar e vou somar tudo. Eu vou ter aqui um t de n vai ser n mais n menos 1 sobre 2, mais isso e isso vai ser 2 vezes n menos 1 sobre 2 vezes n. Então, na verdade, isso vai me determinar aqui meu t de n. Que se eu for ver qual é o componente que predomina, é o último, que ele é equivalente a O de n ao cubo. O de n ao cubo é o que eu tenho aqui. Certo, gente? E aí eu tenho que fazer essas coisas passo a passo, aos pouquinhos, a coisa toda se resolve. Só uma última dúvida, mas agora de forma geral, da disciplina. Como vai ser as avaliações que a gente vai ter na disciplina?
A parte teórica, eu já coloquei os questionários no Teams, o trabalho de pesquisa sobre projeto de algoritmos. Esses dois. E também a opção de vocês fazerem as listas que eu vou dar uma pontuação a mais, né? A parte teórica ela vale 2/3 da disciplina, certo? E a parte prática, Antônio Carlos ele vai gerenciar isso com vocês. Então, nessa parte teórica, o principal é aquele trabalho, né? Não, as duas coisas. O trabalho ele vale uma pontuação, mas os questionários valem uma pontuação razoável também. Eu não tenho Sim. agora a proporção disso, mas é bom vocês observarem os dois. Certo. Certo? Ok, gente? Ok. Então, continuamos na próxima aula. Pode ser. Ok. Então, vamos fechando aqui.